Olá, meu nome é Pedro Venturini, eu sou produtor na Galileu Filmes e há algum tempo a gente já vem desenvolvendo um trabalho com um dirigente espiritual que tem sido muito importante para a comunidade de Umbanda. Esse dirigente é o Pai Ortiz Belo e hoje a gente resolveu contar com a presença dele para trazer algumas questões que acreditamos que são pertinentes para a comunidade e que podem vir a ser interessantes para o público em geral também, que ainda não conhece a religião, que não tem muita proximidade, mas pode ter algum interesse em se aprofundar um pouco mais. Pai Ortiz, muito obrigado por conceder essa entrevista para a gente, é um prazer enorme estar aqui com você. E para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você contasse um pouco mais sobre você, sobre sua história e o que a Umbanda significa na sua vida. Bom, em primeiro lugar também agradeço primeiramente a Deus a oportunidade de a gente estar aqui, agradecer a Galileu Produções, para que a gente possa realmente desenvolver e explicar para os nossos irmãos o significado de tantas coisas importantes. Então fico muito feliz com esse momento. Bom, eu venho de uma família religiosa de Umbanda, nasci dentro da religião de Umbanda, seguindo preceitos do meu avô de santo, que já é falecido já há algum tempo, dentro de uma Umbanda tradicional. E a gente vem fazendo o trabalho da Umbanda desde quando eu assumi o ponto de dirigente espiritual com 29 anos de idade. Com 29 anos de idade abri o terreiro pela primeira vez, hoje já fazem já 22 anos de casa aberta, onde a gente vem tanto trazendo desenvolvimento espiritual para as pessoas e levando essa mensagem positiva da religião para as pessoas, né? Então, a minha história ela está muito ligada à própria questão da espiritualidade. Desde pequeno seguindo meu pai, seguindo os terreiros, indo aos trabalhos na praia, na mata, né, vislumbrando coisas importantes e valiosas dentro do contexto da espiritualidade, da mediunidade, seguindo aquilo que os guias determinavam. E creio eu que muitas situações que ocorreram na infância também influenciaram bastante naquilo que eu acabei me tornando. Então, colaborou muito eu ter nascido de uma família religiosa de Umbanda e tendo exatamente esse amparo de vô de santo, de mãe de santo, né, que é o pai Carlos de Xangô, a mãe Olga de Ubaluaê, que está hoje residente no litoral de São Paulo. Então a gente vem agora levando essa bandeira que eles carregaram por tanto tempo. Então é um trabalho que, creio eu, que através da espiritualidade a gente vai levando essa mensagem, que é a mensagem positiva para as pessoas que buscam a própria questão da religião de Umbanda. Certo. E para você, qual que é a função da religião? Né? Você já explicou um pouco na sua primeira resposta, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais para a gente. Religiões, né? Acredito que religiões elas servem para mostrar exatamente um caminho espiritual a qual a pessoa vai seguir e vai seguir os seus preceitos. Eu acredito que uma religião, seja ela qual for, é mostrar para o ser humano a questão do Criador, de Deus. A religião ela cria limites para as pessoas. A religião ela mostra que vale a pena viver bem, Uhum. que vale a pena você acordar de manhã e agradecer uma força maior para que você possa ter essa tranquilidade dentro do coração. Uma religião ela serve para educar. Você educa um filho, você direciona a sua vida, você direciona o seu casamento, você consegue superar determinadas situações de dificuldades quando você crê em algo maior, né? Então, independente de religião, a religião ela tem uma função muito importante para a humanidade. E a Umbanda ela vem também fazendo o seu papel, né, desenvolvendo o seu papel assim como as demais religiões, mostrando esse caminho do bem para com o outro, esse caminho de você estar dentro da moral, dentro da ética, dentro de uma perspectiva sempre positiva, até entrando dentro desse ponto do positivismo,
A pessoa, quando ela acredita em algo, quando ela tem fé em uma força maior, ela consegue realmente estabelecer determinadas coisas em si, principalmente quando ela está passando pelo crivo dos problemas de qualquer ser humano, né? Seja uma enfermidade, seja uma dificuldade financeira. Então esse amparo, ele é importante, até para direcionar o pensamento e a mente da pessoa. Então as religiões, todas elas têm essa função, que é uma função muito nobre e muito bonita para com a humanidade, né? Então acredito que é o bem, é fazer o bem. A maior religião que existe, que une todas as forças em um único contexto, chama-se fazer o bem e amar o próximo. E é lógico que a gente diversifica dentro de doutrinas e dentro de religiões, mas o fundamento é isso. Já emendando também a pergunta aqui, você falou que cada religião ela tem suas características, né? E a gente percebe que mesmo dentro da própria Umbanda existem templos que seguem linhas diferentes entre si, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco melhor qual é a linha que você segue, né? E um pouco das características que ela tem também. Isso é muito boa pergunta, porque assim como outras religiões, eu vou pegar o exemplo dos protestantes. Eles têm ali várias denominações e várias formas de interpretar Deus. Assim acontece também com a Umbanda. Ela tem uma dinâmica de trabalho, para aquele que é leigo entender assim. A Umbanda ela tem pilares. Quais são os pilares da Umbanda? É o entendimento africano através do orixá, é o entendimento da pagelança através do indígena, é o entendimento espírita espiritual através de uma linha voltada esse lado da interpretação que existe vida após a morte, que existem forças espirituais, é a interpretação da força oriental. Então a Umbanda ela tem uma dinâmica muito universalizada. E essa dinâmica universalizada, ela faz o quê? Ela faz com que haja terreiros de Umbanda que tem um aspecto muito mais visual do kardecismo, outros muito mais visual do catolicismo, não que seja kardecista ou que seja católico, mas traz algo mais intrínseco em relação a isso, outros muito mais africanizados. Então depende muito da entidade espiritual, do guia-chefe do terreiro, que determina, né, o que acontecerá nos fundamentos daquela casa. Então, como eu falei, eu sigo uma doutrina que é uma doutrina de Umbanda tradicional, né, onde nós temos ali uma síntese de forças que respeita todas as ações que ali ocorrem, mas tem um direcionamento. E o direcionamento da Umbanda tradicional é muito baseada nos assentamentos de forças dos nossos orixás, que são forças da natureza que nós cultuamos dentro do terreiro de Umbanda. Para a gente poder entender bem isso daí, principalmente para aquele que é leigo, nós estamos aqui num lugar de mata. Né? Então aqui é uma grande força de Deus. É uma grande força que nos renova em energia, né? E que nós identificamos como uma força divina Pai Oxóssi. É uma força de Deus que nós identificamos dessa maneira. As folhas identificamos como as forças de Ossanha. As águas identificamos como as forças de Oxum, de Iemanjá no mar. Então, essas formas de enxergar a natureza é que mostra exatamente a dinâmica daquilo que nós praticamos. E essas forças, elas são o quê? Elas são aglutinadas dentro de uma vibração, onde nós criamos um assentamento daquele poder, e aquele poder vibra sobre o médium, vibra sobre aquela pessoa que faz parte da religião. Então, dentro da Umbanda tradicional, nós prezamos muito por isso, de fazer com que o médium ele seja iniciado e ele receba exatamente os preceitos desses assentamentos, para que ele possa estabelecer essa linha direta com Deus, ou com o orixá. E dessa maneira a gente tem essa força dentro de uma doutrina e seguimos, exatamente seguindo esses preceitos. Quando a gente fala de Oxóssi, a gente fala de fartura, a gente fala de respeito à natureza. Quando nós falamos de Xangô nas pedreiras, nós falamos do equilíbrio da espiritualidade, e isso é que determina a evolução do ser humano e o entendimento dele em relação à doutrina tradicional.
E como eu falei, existem aqueles que são mais voltados às rezas católicas, aqueles que são mais voltados pelas rezas voltadas ao espiritismo kardecista, aqueles que são mais voltados à questão africanista. E nós temos exatamente esse meio de interpretar todas essas linhas dentro de uma tradição a qual nós trabalhamos e atuamos. Então, a Umbanda que eu sigo chama-se Umbanda Tradicional e tem ainda um adendo em relação à Umbanda Tradicional, que ela é fundamentada na cruz sagrada. Então nós saudamos o alto, o embaixo, a esquerda e a direita, que são forças que estão na criação e que fazem parte do ser humano e que faz parte da sua força espiritual. Aí por isso que nós temos aí determinadas informações que estão hoje em aula, exatamente com essa dinâmica de mostrar o trabalho que a gente tem desenvolvido. E você poderia também explicar pra gente um pouco mais o que é Deus para a Umbanda? Deus, como eu falei, Deus é tudo aquilo que nós observamos. Tudo que a gente olha, tudo que a gente observa, que está ao nosso redor, possui Deus. Eu vou até pegar aqui um exemplo. Eu estou aqui com uma guia, com um fio de conta, com pedras de cristal. Deus está nessa pedra de cristal? Sim. Porque são átomos. E um átomo, ele possui vida. Ele não é algo sem vida. Ele possui energia, ele pulsa e vibra. Então, se tem vida, tem Deus. Assim é com todos os elementos palpáveis, nós encontramos e enxergamos Deus ali. Então, a visão que nós temos de Deus em relação ao contexto todo, tudo está ligado a Deus. A roupa que você veste, o outro ser humano e todas as coisas que estão ao nosso redor está ali representando a força de Deus. Os elementos, o fogo, a água, a terra, o ar, que são os 4 elementos que as pessoas têm como princípio de uma magia religiosa, nós encontramos Deus. E nós manifestamos Deus através do respeito à natureza, através do respeito ao outro, entendendo que existem planos espirituais, e esses planos espirituais nós trabalhamos e atuamos ligados às forças dos nossos orixás. Então Deus para nós é o todo, principalmente o respeito a todas as forças e a todos os seres vivos. Então Deus está dentro desse contexto. Para quem não conhece a religião muito a fundo, pode acabar se confundindo devido a uma semelhança que existe entre a Umbanda e o Candomblé. Né? Isso pode acabar criando alguma confusão nas pessoas que não estão em contato tão direto com a religião. Você poderia explicar para a gente um pouco quais as diferenças entre essas duas religiões? Sim, são duas religiões que as pessoas confundem bastante, né? Uma porque utilizamos roupa branca, outra porque utilizamos dos fios de conta, outra que tem a nomenclatura de orixá. Né? Então, quando você tem essas formas similares, utiliza-se de velas e tal, as pessoas costumam ter essa situação de confundir. São religiões totalmente distintas. Umbanda e Candomblé são religiões que trazem outro tipo de enfoque, outro tipo de foco. Mas um dos pontos mais importantes que fica realmente bem evidente a diferença de uma religião para outra, a religião de Umbanda ela é totalmente assistencialista. Ela tem um lado assistencialista de atendimento fraterno através das suas sessões espirituais, das suas ingiras, onde as pessoas buscam tomar um passe, buscam receber uma orientação e um direcionamento. Sem contar que o desenvolvimento mediúnico e a manifestação dos guias espirituais, isso não existe dentro do Candomblé. Então já é uma forma de interpretar a diferença de uma religião para com a outra. Então a Umbanda ela tem esse lado assistencialista, esse lado de trabalhar com guias espirituais, com espíritos de caboclos, preto velho, baiano, boiadeiro, marinheiro, cigano, criança. Lembrando que criança manifestada dentro da Umbanda é diferente de criança manifestada do Candomblé. Na corrente da Umbanda chamamos de Ibeje, corrente da Ibejada, Cosme da Amendoim.
e dentro do candomblé a nomenclatura são herês. Embora a palavra herê seja criança, mas a situação é diferente. O herê dentro do candomblé ele é um mensageiro de orixá. E a falange e a corrente de Cosme e Damião é uma corrente de fraternidade, de energização, e também são guias de grandes orientações para as pessoas. Então tem essa diferença. A Umbanda tem altar. Altar onde tem ali os santos que são colocados, ou os orixás que são colocados, que reverenciamos sempre com o Pai Oxalá acima e os demais orixás abaixo. No candomblé temos o que chamamos de cumieira, né? Onde fica a cumieira do orixá que rege aquele local, aquele barracão. Então tem essas diferenças. E essas diferenças elas já são o quê? Já são fundamentais para distinguir uma da outra no que se diz respeito àquilo que a religião representa para o religioso. Tá bem? Então assim, a religião de Umbanda ela tem uma função diferenciada do candomblé. Assim como tem uma situação diferenciada com outras religiões que também se utilizam do branco. Que nem a Jurema, Catimbó, o espiritismo kardecista, né? É totalmente fora da questão da religião de Umbanda. Embora também a gente entende que a Umbanda ela é uma grande síntese da espiritualidade. Você encontra dentro da Umbanda muitas coisas que estão em outras religiões. E é uma coisa muito bacana a sua pergunta, eu quero aproveitar também, para falar que os espíritos que se manifestam dentro da religião de Umbanda já militaram outras religiões. Por isso que ela se torna tão rica em informação. Mas a sua base é dentro daquilo que eu falei, inclusive sobre a vertente a qual eu pertenço, a doutrina que eu pertenço, dessa questão da Umbanda tradicional. Né? A base sempre vai ser aquela dos assentamentos, das forças dos orixás, assentamentos de Exu de esquerda, né? Que é uma força também muito importante. Lembrando que direita e esquerda não significa bom e ruim, significa exatamente forças e polaridades de movimento, de vibrações, e que vão proporcionar a elevação dos seres humanos. Né? Então, essas características elas determinam exatamente a diferença da Umbanda para o Candomblé. Entre outras tantas coisas. Né? A própria ritualística de assentamento de forças de uma religião, como a Umbanda, ela tem uma dinâmica de não se utilizar para o orixá a questão do igé na coroa, ou sangue, como o candomblé utiliza. Então a Umbanda ela utiliza-se do amaci. Então existe uma diferença muito grande entre as duas vertentes ou religiões. Ótimo, é muito bom esclarecer isso, porque muitas pessoas acabam, como eu disse, por não terem um conhecimento tão aprofundado, se confundindo, né? Agora, vindo para uma outra pergunta, quando a gente olha para outras religiões, por exemplo, a gente percebe que os católicos e os protestantes eles têm como base a Bíblia, né? No caso dos judeus, o Torá, dos islâmicos, o Corão e assim por diante, né? A Umbanda ela tem algum documento similar a esses? A Umbanda ela tem uma questão assim, ela por ter essa dinâmica de diversidade, né, ela não tem, como se diz, um documento ou uma Bíblia, embora eu já conheço irmãos que desenvolveram livros com essa iniciativa, tá bem? Mas as religiões que o irmão citou, para a gente poder entender, inclusive trazer à luz da pesquisa para aqueles que estão aí fazendo a sua faculdade de ciência das religiões, né, e é algo importante e valioso na informação que eu vou passar agora. Essas religiões que você citou, elas são religiões abraâmicas. São religiões que estão baseadas em informações abraâmicas. Então você tem ali elementos que vão dar estrutura para estas religiões, fazendo com que elas tenham textos vinculados a essa força espiritual que eles acreditam profundamente. A Umbanda, ela tem exatamente o respeito pelas religiões abraâmicas, né? Ela compreende que algumas informações contidas ali são valiosas no contexto da espiritualidade, mas a Umbanda ela avança em outras questões. Ela, além de ter
essa visão abraâmica ela entra dentro do aspecto do entendimento africano, que é uma outra fonte de informação sobre as vibrações e a própria ação de Deus em relação à criação. Entra sobre a questão dos nativos da terra, os nossos indígenas, né, que realmente tem outra questão da pagelância, do xamanismo, que encontramos dentro da religião de Umbanda, que é outra fonte inesgotável de explicação sobre a questão da criação. Temos a força oriental, né, que também temos uma correlação através dos espíritos que militam a própria religião. Então, baseado nisso, o que eu posso falar? A religião de Umbanda ela é muito maior do que a gente imagina em relação à informação, e o que a gente tem como documento representativo que possa falar assim, a Umbanda ela tem algo que a pessoa possa buscar uma informação e se espelhar como documento, mas não como livro de fundamento, não como uma codificação. A Umbanda ela não tem codificação, mas como uma referência que fala que a nossa religião acredita em Deus, que educa, que direciona, que tem um posicionamento ético e que tem respostas, inclusive, voltado aos direitos humanos. Chama-se Carta Magna da Umbanda. É um documento elaborado por várias mãos, por vários pensadores, por um colegiado de sacerdotes, e que chegaram exatamente a um ponto onde criamos esse documento. Então responde alguma coisa, inclusive dentro do próprio documento, nós temos ali uma parte que fala que para a pessoa poder falar sobre Umbanda, ele tem que ser umbandista, porque só vivenciando toda essa característica, essa grandiosidade que ela traz, para poder identificar e determinar o que ela representa. Então, respondendo à sua pergunta, fica exatamente essa dinâmica, inclusive chamando aqueles que são estudiosos, para que possam ter essa observação. Normalmente a gente tem os nossos irmãos protestantes que apontam o dedo para a gente, mas dentro de uma visão totalmente abraâmica, cristã, e sem base, não só de vivência, mas base de conteúdo de interpretação daquilo que nós somos. Então a religião de Umbanda ela é muito mais vasta em compreensão do que as pessoas que estão lá fora imaginam. Então é até uma situação importante, aproveitando o gancho, aquele que entra hoje como religioso, ele tem que estudar. Ele tem que se encontrar dentro de uma doutrina e tem que estudar para ele poder entender esse tipo de fator. Que não é só a manifestação. Como é uma religião mediúnica, a pessoa imagina que é só a manifestação é o contexto daquilo que faz com que a pessoa se torne um religioso de Umbanda. E não é. A manifestação é uma parte importante, mas não é o todo da religião. O mais importante é a compreensão. A compreensão e aquilo que ele vai receber de assentamento e força espiritual para que ele possa prosseguir no entendimento, e assim entra a questão da manifestação. Porque os nossos guias espirituais, eles utilizam exatamente do quê? Do vocabulário mental do médium. E ele tendo um vocabulário vasto, ele realmente se torna um bom aparelho de trabalho, um bom médium e um bom religioso. Certo. Então a gente consegue entender com isso, né, que ela tem características muito próprias, né, e como você citou aqui, inclusive alguns termos você acabou utilizando como assentamentos, etc., né, e eu gostaria de entrar um pouco nesse sentido e perguntar quais seriam os sacramentos, né, da religião de Umbanda, quais coisas vocês têm como processos da religião para quem está chegando, por exemplo, como ocorre o casamento, o matrimônio na religião, há formas de batismo, como que isso acontece, quais são esses processos que quem está chegando na religião pode acabar encontrando dentro dela. Olha, a estrutura da religião, os sacramentos, que é o sacramento que você encontra em qualquer religião, que é o batismo, que é o casamento e ritual fúnebre. São sacramentos das quais existe uma particularidade da religião, porque existe um processo de apresentação orixá, de bênção,
no caso de uma criança que está sendo batizada, ou no caso de um casal que está recebendo uma bênção e recebendo essa força da espiritualidade de Umbanda para que haja essa união entre duas pessoas, né? E ao próprio cerimônia, o ritual fúnebre, que também é uma forma também de respeito e encaminhamento e fazer com que a pessoa que ali está, né, ela seja lembrada, respeitada, e como nós acreditamos em vida após a morte, não acreditamos na morte como as pessoas normalmente pensam, que a pessoa morreu, acabou, acreditamos que continua, então existe todo um processo de trabalho que é realizado quando a pessoa faz a sua passagem. Então esses são os 3 sacramentos que, como eu falei, tem em toda a religião. Outros sacramentos que estão dentro do contexto daquilo que nós praticamos. O assentamento de orixá, o assentamento de força de anjo de guarda, né? O fortalecimento da pessoa em relação àquilo que ele recebe dentro dos ritos da religião. Isso são situações sacras, as quais nós trabalhamos e direcionamos para aquele que se torna religioso dentro da religião de Umbanda. Então são esses posicionamentos sobre a questão dos sacramentos que nós possuímos, é lógico, com as suas particularidades. Cada doutrina tem a sua particularidade de aplicar o sacramento, mas eles existem e fazem com que a religião realmente se torne uma base importante para aquela família ou para aquela pessoa que se torna religioso. Uhum. E eu imagino que para cada uma dessas coisas que você citou, existe um longo processo de preparo e de conhecer a religião, sim. Né, de frequentar. Na verdade, aí entra a questão do conhecimento. Um filho que entra na minha casa, ele vai fazer o processo do seu desenvolvimento mediúnico, ele vai passar pelos processos de interpretação da religião, de entendimento, depois ele vai fazer o assentamento das suas forças, e ao longo dos anos, se ele tiver realmente a condição de ser um dirigente espiritual, será preparado para tal finalidade. Senão ele vai realmente ser um grande religioso. Eu acredito que todo religioso de Umbanda, ele tem que entender e interpretar a sua religião e ter os seus assentamentos. Como eu falei, assentamento é algo sacro para a gente, é sagrado. É importante a pessoa realmente recebê-lo para que ele possa realmente levar à frente aquilo que ele se propôs a ser, que é ser um religioso e passar vibrações boas para aquelas pessoas que vão receber dele o acolhimento também. Porque, como eu falei, se uma pessoa católica estiver diante de uma pessoa necessitada, ele sabe ali fazer as suas preces voltada a um santo católico para aquela pessoa receber os benefícios através das vibrações a quais essa pessoa vai estar direcionando. Eu digo que todos nós, enquanto seres humanos, somos médiuns, né? Então ele vai se utilizar da sua mediunidade. O protestante é a mesma coisa, ele vai se utilizar da sua mediunidade, fazendo a sua prece, seguindo os preceitos da Bíblia, para poder fazer o seu trabalho. Assim é com budista, assim é com outras pessoas de outras religiões. E a religião de Umbanda, ela tem essa característica. Ela já, sim, trabalha muito as questões da espiritualidade, da mediunidade, e vai estar beneficiando a pessoa através destas forças e através dos sacramentos. Legal. Partes por hora, eu agradeço essa primeira parte da entrevista, né? Aos nossos espectadores, a gente vai dividir a entrevista em 2 partes, então vocês vão ver que em breve vai aparecer a segunda parte da entrevista. Então, para quem ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva e ative o sininho para receber a notificação dessa segunda parte da entrevista. E em breve a gente volta aqui com o Pai Ortiz e muito mais informações boas e positivas para vocês.